Gustavo Fernandes, comentários do Léo Carona e do Felipe Bastos. Torcedor do Vasco daquele jeito, feliz da vida, pressão pra cima do técnico Fábio Carille. Do outro lado do Sport, o Leão tentando voltar a vencer no campeonato e na primeira divisão. Complicado, viu, galerinha? Complicada a situação, viu? Disputava a Elite, a Série A desde 2021. É um jogo que promete, é Vasco. Complicado, hein, Janaína? Complicada a situação do Corinthians, hein? Às 9 da noite. Nós vamos ficando por aqui. Vou falar pra vocês que o negócio é feio demais, é feio demais. Luiz Corintiano, time horrível. É, então, mas aí que tá, né? Aí que tá. Ó, Janaína, eu te falei aquele dia, se o porco chutar de fora, o Donelli não pega. Exatamente, eu lembro. Time morto. Time morto, mal escalado. É zoado, eu não tenho nem palavras pra dizer o tão zoado que foi hoje. Kelson, temos que manter a fé. Então, Kelson, temos que manter a fé, mas assim, e reforçar o time, né? Porque tudo bem, é um jogo. Eu prefiro ser campeão do que ganhar um jogo de primeiro turno. Mas assim, não pense que Campeonato Brasileiro é toda vez o Vasco, não, velho. Não pense. Ramon Dias, Emiliano, eles têm que pensar que não é que todo jogo vai ser igual o Vasco, igual quarta-feira, que salva no último no segundo tempo. Desculpa, velho. Desculpa. Janaína, não é culpa da zaga, o Donelli não chega na bola. Então, o segundo gol, ele tá olhando para um lado direito. Aí quando o cara chuta pro gol, que ele vai pro gol. Porra, aí não dá, velho. Aí não dá. Deixaram os caras chutar. Então, ô Luiz, deixaram os caras chutar. Chamaram os caras pra fazer mais gol. Como é que pode o Emiliano tirar o Martínez? Tudo bem que o Martínez não foi bem hoje. O Martínez e coloca o Hernandes, velho. Aí você fica com quatro atacantes e só Bidon e Carrillo no meio de campo. Os caras só não fez 3, 4 porque eles estavam ruins hoje. E teve um gol anulado. Que hoje era pra ser pancada, velho. De verdade. Principalmente no segundo tempo. Chutar no gol, no Donelli e gol não tem como, então. O foda é que ele tinha feito uma linda defesa meio segundo antes. Pra pegar confiança. Aí ele vai de mão de jacaré, igual o outro goleiro deles lá, e toma gol. Ó, o Fiel Taquaritinga, Fiel chute inicial gera um sinal. Então, desculpa, o Memphis, chute... exatamente. Olha, que porra foi aquela, velho? Que porra foi aquela? O cara... 2 segundos de jogo, o cara chuta pra lateral a bola. Tem que ser explicado isso aí, velho. Tem que ser explicado isso aí, porque não é possível. Palmeiras e Corinthians e Palmeiras não é jogado assim. Pô, dia 27 jogaram como nunca aí. O outro dia 16, se eu não me engano, que foi o primeiro jogo, jogaram como nunca. Jogaram como tem que ser um clássico. O cara me vem dar um chute pra lateral, velho. Com 5 segundos de jogo. E quando era 15 do primeiro tempo já tava 2-0 pros caras. Porra, não fode, caralho. Gabriel Henrique, cadê o Pogba? Ah, já era Pogba, filho. Já era Pogba. Não existe mais Pogba. Não tem mais, nem se falam mais de Pogba. Zaga morta. Concordo. Zaga morta. Mas assim, ô Luiz, convenhamos. Porra. Kaká e André Ramalho. Coitado do Ranieri, filho. Coitado do Ranieri nessas horas. Biel, Corinthians fez vergonha hoje. Então, não só hoje, né? Quarta-feira passada. Entendeu? Quarta-feira agora.
que o time tava achando que era o Vasco. Acho que eles viram que o Vasco foi fácil. Ah, vamos jogar assim o ano todo. Desculpa, velho. Desculpa. Desculpa, é o que eu sempre falo. Ganhou o Paulistão, mereceram, beleza, maravilha. Só que assim, cara, Paulistão não é Libertadores não, velho. Pra nós foi da hora, pra nós foi bom, pra ganhar deles foi ótimo. Ver o Pipa hoje, de novo lá, o Pipa da Cachaça 51, foi ótimo, foi maravilhoso. Eles quiseram provocar, jogando galinha, jogando pé de galinha no campo. Mas assim, é ótimo tirar sal deles, mas pro jogador de futebol, aquilo já foi, mano. Aquilo já foi, velho. Já foi. Luiz, o time do Corinthians não arrisca uma bola de fora da área, só cruzamento. Então, aí pra você ver, o único chute de meia distância foi o lateral Hugo que chutou. Porra, aí é foda, aí vocês me matam, velho. Aí vocês me matam. Aí não tem condição. Não tem condição. Não tem condição, de verdade, cara. Wesley, Ramon tem que sair, então. É uma situação que eu não sei te falar, velho. Não sei te falar. Já é a segunda. Eu tava pensando na quarta-feira, né? Que o time tava andando em campo. Já é a segunda vez que que o Augusto tem a oportunidade de falar assim pro Ramon: muito obrigado, forte abraço. Tem técnicos melhores no mercado. Tem técnicos melhores no mercado. Entendeu? Eu não quero fritar treinador que ajudou a gente ano passado, foi campeão paulista esse ano. Mas assim, tem técnicos melhores no mercado. A mulambada, o Flamengo, demitiu o Dorival Júnior achando que o Vitor Pereira, né, o nosso amigo Vitor Pereira, seria melhor que o Dorival. Não foi, mas e se fosse? Entendeu? Cara, é simples. O time do Corinthians tem muito mais condição de fazer mais coisa do que tá fazendo agora. É mediano. O elenco é mediano, mas assim, não dá pro Memphis ficar se matando toda hora sozinho. Ele toca a bola, ele dá opção. Pô, aí vem um perna de pau, joga lá no zagueiro dos caras. E não é de hoje. Não é de hoje. Wesley, boa noite, boa noite. Biel, Hugo Souza muito melhor, óbvio, muito melhor. Muito melhor, mas é muito mesmo. Coringão não tem time reserva, então. É difícil, cara, é difícil, mano. É difícil, de verdade. E olha que jogou, vamos convenhamos. O time jogou praticamente titular, gente. Ele só não jogou com o Garro e com o Hugo. E o Angileri. Também tem o Gustavo Henrique. Félix Torres tá mal. Não dá pra contar com o Félix Torres. Só 3 jogadores só? Só 3 jogadores saiu, o time joga desse jeito? Sinop. Forte abraço pra Sinop aí. Memphis tem que jogar bola. Tá muito ruim pra quem veio jogar. Então. Mas, cara, não é só ele, mano. Não é só ele. Infelizmente não é só ele, mano. Como é que ele vai jogar? Ele deu um chapeuzinho no Gustavo Gomes hoje. Ele queria jogar. Só que ele tem que ter companheiros que faz o negócio acontecer. Porque senão, não adianta ele tocar a bola e o Romero jogar lá na lateral. Não adianta tocar a bola e o Bidon, sei lá. Não adianta ele tocar a bola e receber de volta do Hector Hernandes. Como é que vai fazer? Não tem condição, pô. O Memphis é jogador, camisa 10 e tal, mas ele não é o time todo não. Entendeu? Ele toca pro lado esquerdo, aí você vê o Bidu, aí ele olha pro Bidu. Aí sai o Bidu, entra o Hugo. Zoando. Janaína, eu ainda acredito que devemos abrir mão da Sula. Infelizmente o Corinthians não tem elenco para 3 competições. Nosso calendário judia demais do jogador. A Sul-Americana tem que tentar, tem que ganhar agora, tem que ganhar na outra semana do Racing, né? Do Racing do Uruguai. Se não ganhar, larga de mão, pô. Larga de mão. Agora, a Copa do Brasil, é o que eu falo, Copa do Brasil dá pra ir. Copa do Brasil dá pra ir.
Dá pra ir, pelo menos chegar na semifinal igual ano passado. Dá pra ir. Porque são jogos pontuais, entendeu? Na minha opinião, dá pra ir. Mas assim, vai esperar junho pra contratar jogador? Infelizmente o Corinthians não tem dinheiro pra contratar. Olha, Janaína, eu tenho minhas dúvidas, hein? Eu tenho minhas dúvidas em relação a dinheiro. Porque, vamos combinar, tem muito jogador aí de Novo Horizontino, de Mirassol, jogadores que se destacaram no Campeonato Paulista e em outros campeonatos regionais que dá para o Corinthians contratar. Se não tem elenco, mas dá para ser melhor que Hector Hernandes, dá para ser melhor que Bidu, dá para ser melhor até mesmo do que o Donelli, dá para ser melhor que Kaká, dá para ser melhor que André Ramalho, dá para ser melhor que Félix Torres. Eu tenho certeza, Janaína, que tem jogador. Você vai ver no jogo Novo Horizontino e Corinthians na Copa do Brasil, que tem zagueiro melhor no Novo Horizontino do que Kaká. Tem zagueiro melhor no Mirassol do que o Félix Torres. Eu tenho certeza que tem. Fora a base, né? Que eles não usam. Que eu vejo o jogo da base. Tem um tal de Garcês lá, que não é nem brasileiro. Joga muito melhor do que Kaká, do que João Pedro Choca. É só querer. É só querer. Mas eles falam que o time tá pronto. Que o time tá pronto. Aí o Paulista, pra eles, né? Mascara muita coisa. Não tô falando só do que porque perdeu da porcada, não, ué. Tô falando do jogo da semana passada. Tô falando do jogo contra o Huracan, que não jogou nada também. Porra, entendeu? Tem meio de campo muito melhor pra, se o Coronado não tiver condição de jogar, se o Carro não tiver condição de jogar, tem meio campo de um Novo Horizontino, eu tô falando de times assim, que jogou Paulista aqui com a gente, entendeu? Janaína, precisamos ser pezinho no chão. Tem muito corintiano aí Nutella que achou que, e muito repórter ainda, muita mídia, que acha que o Corinthians vai ser campeão agora de tudo. Foi campeão paulista. Não tô desmerecendo o Campeonato Paulista não, porque eu chorei, eu me emocionei, adorei ter ganhado da porcada. Mas vamos com calma, vamos com calma. O time ainda não é o suprassumo, não é o elenco maravilhoso, como o Augusto Melo acha, como o Fabinho Soldado acha, pra achar que vai ganhar a Copa do Brasil. Entendeu? Luiz, o time parece que não treina, chuta de fora da área. Então, Luiz, não treina chute fora da área. Quarta-feira agora, parece que também não treina cruzamento, porque eles não cruzam. No jogo que eu fui contra o Huracan, eles não cruzam. Isso tendo Yuri Roberto lá, tendo o Hector Hernandes na quarta-feira agora. Não tem um cruzamento, quando cruza do jeito que é. Porque, convenhamos, Mateuzinho não sabe cruzar. Ele é bom, ele é corintiano, ele salvou a gente na quarta-feira, mas ele não tem um fundamento de cruzamento. Para um lateral, a gente viu o Fagner aí há pouco tempo atrás, o cara velho como era, ele sabia pelo menos cruzar. Fiel Taquaritinga, e aquela falta no Yuri, achou que foi para amarelo? Eu não tô lembrado da falta não, mano. Eu não lembro. Eu vou puxar na memória e vou falar pra você se foi ou não. Eu não tô lembrado agora. Andy Silva, Depay horrível. Então onde? É o que eu falo. O cara não é... O cara já tem seus 30 anos. O cara não vai jogar sozinho, mano. O cara não vai jogar sozinho. Todos os jogos, você vê. Sábado passado. Tudo bem que era o Vasco. Mas ele jogou muito. Mas olha o passe que o Roberto deu pra ele pro gol. Olha o lance que foi anulado. Matheus Bidu joga. O Yuri dá o chapeuzinho. Joga por... Tem que ter toda uma construção pro Depay jogar, mano. Senão, ele não é Neymar, que pega a bola do meio de campo e vai. Ele não é, convenhamos, mesmo sendo rival, ele não é um Estevão, que pega a bola do meio de campo
tiver espaço, ele vai na cara do goleiro, igual o Estevão quase fez um gol agora. O Depay não é esse jogador, isso eu já sei desde a Eurocopa, quando ele, antes de vir pro Corinthians, que ele jogou na Holanda, que ele tava jogando na Holanda. Ele é jogador de meia-lua da grande área pra frente, gente. Aí ele vai. Agora, se ele pegar uma bola do meio de campo, aí até chegar, o marcador vem dois em cima dele. E olha que ele ainda deu um chapeuzinho no Gustavo Gomes hoje ainda. Não tem condição, cara. Entendeu? Eu acho que jogador é igual, ó, não falando de rival. Mas assim, não adianta nada você trazer Neymar se os companheiros não acompanhar, velho. Se os companheiros não acompanhar. O Neymar mesmo já percebeu isso, filho. O Neymar mesmo já percebeu isso. Que eu carregando sozinho, esse time aí, tô vendo a hora que o Carrillo vai cansar. Então, exatamente. Aí eu te pergunto de novo, será que não tem um jogador que se destacou no Campeonato Paulista que dê pra fazer esse rodízio? Porque o Corinthians não tem, mano. O Corinthians não tem. O Corinthians não tem. Aposto que vai ter protesto dos Gaviões. Ó, Luiz, eu vou falar pra você, se tomasse uma goleada que era pra ter tomado, com todo respeito, velho, o negócio ia ser feio, hein? O Ricardinho tava comentando o jogo e ele falou pra coisa certíssima que eu também tava achando. É que o Palmeiras não tá acertando o chute. É que o Palmeiras não tá acertando o chute e foi anulado o gol. Porque se não, desculpa, velho. E na quarta-feira passada a mesma coisa. É que o América de Cali é ruim. É ruim. Essa zaga do Corinthians não dá mais. Então, eu sou maloqueiro. Aí você vai colocar quem, mano? Se você não contratar jogador, se você não olhar pra base, que eu acabei de falar, o Garcês tá se destacando, se destacou na copinha. O Garcês aí, mano, chama o moleque, tenta. Se tentou já o Choca, tenta o moleque, mano. Tenta o moleque. Eu não sou nem agente do cara, nem conheço o cara, mas eu já vi jogo dele na copinha, que o Corinthians jogou aqui na minha cidade, na primeira fase. Tenta o moleque, mano. Se não tem dinheiro, né? Se não tem dinheiro, tenta o moleque, mano. Eles vão cobrar. Tem que ser cobrado por esses dois jogos. Não só por hoje, entendeu? Se for cobrar, ele tem que ser cobrado por quarta-feira, pelo jogo do Huracan na outra quarta-feira, entendeu? E hoje. Eles têm que cobrar pelo Paulista depois do Paulista que... E não sei te falar. Tem que olhar pra base, esses caras não dá. Então, é o que eu falo, mas e pior que tem jogador, mano. Pior que tem jogador. Vamos lá, vamos ver, vamos fazer um exercício aqui. Mano, não tem um atacante melhor que esse Hector Hernandes, velho. Não tem um atacante que consiga substituir o Yuri, que não fique só no Romero, no Thales que nem entrou hoje no jogo. O Thales também tá mal também, nem merece entrar. Então, gente, é complicado. Enquanto a diretoria fica nessa de que vamos só contratar em junho, né? Fazer contratações de Europa, né? A contratação de time europeu, que só em junho que contrata, entendeu? Continuar fazendo dívida, né? A diretoria continuar fazendo dívida, continuar fazendo essas coisas, e infelizmente vai ficar nessa mesmice, nessa mediocridade de se contentar com o 6º lugar, com o 7º lugar, porque o Corinthians está aí. Esse elenco que tá aí, mesmo ganhando o Paulista, esse Corinthians, ele tá aí de novo. Porque não mudou, o elenco não mudou. Gente, e o pior de tudo não é isso. O pior de tudo é que o scout do Corinthians, os que vão pincelar jogador para contratar, eles não são ruins. Eles não são ruins. Porque das contratações que vieram do meio do ano passado para cá, o Corinthians só se beneficiou.
Ó, vamos lá. O Memphis, o Garro, que não foi do meio do ano, mas puxou, deu certo. Entendeu? O mais recente agora, Angileri. Corinthians pincelou o Angileri. Então por que não tem mais? Por que não tem mais para visualizar e negociar e contratar? É foda. Luciana, Corinthians entrou sem vontade. Luciana, se você não viu o jogo, o retrato do jogo é o Memphis chutando a bola pra lateral, mano. Com 5 segundos de jogo. 5 segundos de jogo. Desculpa, gente, eu não tô desmerecendo ser campeão paulista. Foi o que eu falei, que eu posto, que é o que eu falo. Eu prefiro ser campeão do que passar de fase, igual outras pessoas, igual jornalistas vêm falar pra mim. Né? Vem falar pra todos vocês, vem postar aí. O que você ainda pergunta? O que você prefere? Ser campeão paulista ou passar de fase da Libertadores? Desculpa, gente. Desculpa. Não tem nem o que perguntar. Mas, mano, o paulista não é Copa do Mundo, gente. A gente não pode, e piorou, os jogadores não podem se contentar com o Campeonato Paulista só. Desculpa, cara. Desculpa. O Campeonato Paulista foi dia 27. Hoje a gente já tá... Sei lá que dia que é hoje. Hoje é 12 de abril. Já foi já o Campeonato Paulista. É bom pra nós, pra gente postar, pra gente zoar palmeirense, pra gente soltar pipa de mundial. É bom pra isso, que eles sentiram, que eles não esqueceram, não vão esquecer. 2018, 2025. E isso fica pra torcida. Isso fica pra nós torcedores. Pra jogador, eles não podem achar que Campeonato Paulista é Copa do Mundo e acabou. Porque parece que jogador ganhou o Mundial igual 2012. E olha que ganhou o Corinthians ganhou o Mundial 2012 e depois ganhou o Paulista em 2013. E ganhou a Recopa 2013. Só que desgastou e o Tite foi embora. E mesmo assim, quando ele voltou, ganhou o Brasileiro em 2015. É assim que tem que pensar o Corinthians. Não pensar que o Campeonato Paulista é maravilhoso, igual certos times aí, que não ganham nada aí e dependem do Campeonato Paulista. Certo? Ganhando o que ganham. Nem vou falar ganhando o que ganham. Porra! Ganhando o que ganham, aí tem toda essa... Sabe, aí... Tudo bem, eu não acho ruim de ter documentário, eu não acho ruim de ter videozinho, porque até os rivais mesmo já tem, né? Os rivais mesmo, quando ganham Paulista, tem documentário. Mas, gente, as tricas, foi assim. Ganhou da porcada de 2021, na época da pandemia, e achou que tava tudo bem. E ainda acham. Só ganhou a Copa do Brasil aí 2 anos atrás, porque, sei lá, que foi um milagre. Anthony, o que você acha do Donelli? Anthony, é o que eu sempre falo, velho. É o que eu sempre falo. Goleiro, ele precisa ter... Primeiro, ele precisa ser louco. Ele precisa ser louco e ter confiança. Se o cara não tem confiança de sair no gol, quando ele sentir que dá pra chegar, e não ser louco, não adianta. Não adianta. Ele também não pode ser louco igual o Fábio Costa. Mas ele tem que ser louco bastante de bater no peito e falar: minha zaga, eu tô aqui. Porque é só você ver. É só vocês verem. A zaga do Corinthians, e eu vi ao vivo na arena, e eu vi na televisão. Os zagueiros do Corinthians não têm confiança no Donelli. Não tem confiança no Donelli. Eles não recuam pro Donelli, eles só recuam quando não tem jeito, quando não tem o que fazer, quando o time adversário tá vindo pra cima, aí eles recuam pro Donelli, senão eles dão um chute pra frente, ou tentam até driblar o atacante. Mas é visível e notório que eles não têm confiança no Donelli. Não tem confiança no Donelli. A zaga do Corinthians, eles já não são confiantes. Eles já não confiam em si mesmo. Mas, fora isso, eles não confiam no Donelli. É incrível. É incrível. O melhor é o Hugo. Então, cara, mas assim, é o que eu falo. Será que não tem um goleiro? Será que não tem um goleiro que consiga
fazer frente, tem que colocar o Felipe Longo pra ver, mano. Tudo bem, vai colocar ele no fogo, mas tem que ver o carinha, mano. Tem que ver ele, velho. Tem que ver ele, infelizmente. Donelli não dá. Ó, Carlos Rafael, Donelli é ruim demais. Sempre achei isso. O Donelli, pra vocês terem uma ideia, ele é reserva. Ele já tomou 10 gols do Palmeiras já, mano. Ele jogou 5 jogos, se eu não me engano. 4, 5 jogos contra o Palmeiras. Eu lembro de um 3-0. Aí hoje já tomou 2, já são 5. Porra, cara. Aí não dá. Zaga, goleiro, tudo ruim. Então, Luiz Fernando, não, é isso. Se você não tem confiança em si mesmo, que é o André Ramalho não tem confiança em si mesmo, o Kaká não tem confiança em si mesmo, o Félix Torres não tem confiança em si mesmo, o único que resta é o Gustavo Henrique, que ainda olha pra frente e joga. Mas aí eles não têm confiança neles mesmos. E não tem confiança no goleiro. Aí é foda. Chutou, é gol no Donelli. Mas é assim. No jogo que foi 3-0 pra porcada, se eu não me engano foi 2022, 2021, tudo ia no Donelli. Tudo ia pro gol. Tudo ia pro gol. Ele não fez uma defesa. Cruzamento de escanteio, ele não sai do gol. Parari, paranã. Aí foi igual hoje. Praticamente falei, fudeu. Vai ser 3 pra cima. Vai ser 3 pra cima. Anthony, Hugo vai voltar, será? Vai voltar, será? Não, que voltar ele volta. Só que tem a previsão aí em maio. Previsão é só pra maio. Entendeu? Pode acontecer um milagre. Mas de ele voltar quarta-feira. Mas dificilmente é esse mês. Vai ter alguns jogos ainda que o Corinthians vai ficar sem o Hugo. O que é um milagre que pode ser aí bom é o Garro voltar. Mas o que adianta ter o camisa 10, o nosso camisa 10 lá e um goleiro como esse? Desculpa, cara. Desculpa. Ano passado a mesma coisa no estádio Barueri, 2 gols no Donelli. Então não foi o ano passado. Porque não foi o ano passado, porque o ano passado foi aquele jogo que o Corinthians empatou com 2 a menos. Não foi ano passado. Se eu não me engano, foi, eu acho que 2023. Eu acho que foi 2023. Que foi assim, 3-0 fácil assim pro Palmeiras. A gente tem que ser campeão brasileiro. Mas não dá, cara. Tem que contratar pra isso. Se não, não é difícil. Copa do Brasil ainda vai. Copa do Brasil. Mas apenas meia pressão, o time do esporte. A gente viu o Vasco tentando. Então, Carlos, o que você tá falando? Não entendi. Não, então, o ano passado foi no Allianz o jogo. O ano passado foi no Allianz. Mas tô falando o jogo em Barueri, que ele jogou e tomou 3-0 fácil. Hoje foi dose, hein? Os treinadores já agitados na beira do campo. Entendeu? Você achou que o técnico escalou o time errado? Achei sem meio de campo pra armar o jogo. Então, mas você tem dois camisa 10, os 2 camisa 10 não tá disponível? Aí é foda. Pouparam na terça pra isso? Então, isso porque o Ramon disse isso porque o Ramon disse que tá priorizando o brasileiro, hein? Aí é foda, hein? Eu tô vendo priorizar o brasileiro. No Paulista que foi 2-2. Então, mas eu tô falando, Carlos, jogo em Barueri. Entendeu? Jogo em Barueri. Só em Barueri ele já tomou 5 gols. Só em Barueri. Eu lembro que ele tomou 2-0 no Allianz no primeiro turno do brasileiro. Mas foi no Allianz. Tô falando só em Barueri, ele já tomou 5. Essa olhadinha aí, Guga, foi o que
ele cavou essa falta, né? Entendeu? É foda. Ele dá uma olhada no retrovisor e aí sai a falta. Não, então, Carlos, é o que eu tô falando. Eu tô falando só em Barueri, entendeu? Só em Barueri ele tomou 5. O Coutinho é um especialista. Esse gesto aí, ó. Entendeu? Porque o repórter, o Paulo Andrade, o narrador Paulo Andrade, ele tinha falado 10 gols, mas aí ele comentou, não sei se ele comentou, 5 só em Barueri. Falei, porra, mano, 5 só em Barueri é foda. Então, aí conta, 5 em Barueri, ele tomou 2 ano passado no jogo do Allianz, isso já são 7 para um goleiro reserva. E nós estamos falando só contra a porcada. Foda. Não dá. Você tem contato do Ramon Dias? Infelizmente não, Anthony. Infelizmente não. O máximo que eu tenho de contato do Corinthians é a comunicação do Corinthians. O pessoal que trabalha na comunicação do clube. Entendeu? Que é o meu amigo Wagner aí, o Nenê, que ele é da Corinthians TV, muita gente boa. Muita gente boa, entendeu? Não tenho que reclamar da comunicação do Corinthians. Mas do Ramon é difícil. Nem jornalista tem, eu acho. Jornalista de fato aí que cobre dia a dia. Mas complicado. Donelli é cria do Corinthians, mas não tem o sangue corintiano. Então, Carlos, é o que eu falei há 10 minutos atrás. O goleiro que é goleiro, ele tem que ser louco, mano. Ele tem que ser louco. Tudo bem que o Hugo Souza, ele não é cria do Corinthians. Mas, porra, o sofrimento dele, sabe, a pressão que ele já sofreu, que é lá no Flamengo. Pode não ser igual, mas é parecido. Aí ele já sabe, mano. Aí ele já sabe que aqui o bagulho é louco. Aqui o bagulho é louco. Nós tava na zona de rebaixamento. Precisava de um goleiro. Porra, o cara, ó, vou fazer uma alusão. O tanto de gols que o Donelli tomou do Palmeiras, o Hugo tem de pênalti defendido, pô. Vocês já imaginaram isso? O Hugo Souza, em 6-7 meses de Corinthians, tem praticamente o mesmo tanto de pênaltis defendidos que o Donelli tem de gol tomado da porcada, velho. Aí é foda. Aí eu não consigo defender o cara. Aí eu não consigo defender. Entendeu? Mas agora é pensar no Fluminense, entendeu? Pensar no Fluminense. Comentei com os meus amigos que o Fluminense, ele não é o Vasco. Ele não é facinho igual o Vasco, entendeu? Pra achar que pode decidir o jogo, definir o jogo sem forçar o pé. E prestar atenção. Foi a primeira derrota, mas assim, ainda estamos na terceira rodada. E o Corinthians não vem jogando nada. Entendeu? Contra o Vasco ainda achei mais ou menos e foi goleada. Mas tem que pensar muito, muito bem. Porque se brasileiro é prioridade, então faça a prioridade então. Entendeu? Faça a prioridade. Porque o que é prioridade então? Jogando desse jeito aí. Entendeu? Infelizmente é isso. Mas é isso. Falou, gente. Tchau. Fui.